Bom, hoje o nosso quadro Fala Doutor é voltado para as crianças, porque se falar de câncer com os adultos já mexe, né, com as emoções, com as crianças mais ainda, não é mesmo? Só que é preciso sim falar, principalmente com a informação. Até porque a gente já falou outras vezes aqui das chances de cura quando diagnosticado, que aumentam em até 70%. E pós esse momento, né? Como continuar? Para isso está com a gente aqui no estúdio o Dr. Hugo, especialista. Muito boa tarde, Dr. Hugo. Obrigado pela vinda. Olá, boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço, Bermar. Ceder esse espaço, a gente está podendo conversar sobre assunto de extrema importância, que é o combate ao câncer infantil. Obrigada pela vinda também. A gente sabe o quanto o horário de médico é corrido, né? Se você está assistindo, tem alguma dúvida, quer às vezes fazer algum relato, pode mandar para o nosso WhatsApp a partir de agora, ao vivo. A gente vai poder estar mostrando. Doutor, eu começo perguntando desse pós, né? Vem a palavra da cura, vencer. E quais os cuidados iniciais, hein? E depende da idade dessa criança? É muito interessante já começar falando sobre a cura, porque realmente temos que desmistificar e saber que o câncer, em combate ao câncer infantil, hoje a taxa de cura é em torno de 80%, como se fosse a nível global. Então nós sabemos que a chance de vencer realmente é muito maior do que perdemos, como se diz, devido à progressão da doença. E com isso nós temos que cuidar dessa criança que chega ao término do tratamento. Será que terminou o tratamento hoje? Terminei a radioterapia, eu terminei a cirurgia, eu terminei então a quimioterapia. Como que eu vou seguir com essa criança? Então, mesmo que o paciente encerre o tratamento hoje, é necessário que mantenha o período que a gente diz que é de vigilância. Ele precisa manter os retornos de consulta e com os exames de reavaliação, porque nós sabemos que mesmo que tenha esse momento final, que não encontra nenhuma célula, não tem nada que é visível de doença existente ainda, nós precisamos vigiar e monitorar que ele possa retornar. Não é uma coisa comum, mas pode acontecer, mas também seguir com a equipe multiprofissional. Por quê? Eu sei que durante o tratamento, ainda mais falando da criança, às vezes os pais ou então os cuidadores e até mesmo as pessoas que se aproximam, e até às vezes de forma no subconsciente, tem muito aquela coisa de retribuir, de fazer o algo a mais. A criança que passou a ter o diagnóstico talvez do câncer, ela acaba sendo muito presenteada ou então muito mimada de certa forma, porque com tudo aquilo deixar mais aflorado o sentimento, e às vezes as visitas sempre são recheadas de presente, de doces ou então... Uma super proteção. Exato, tem esse cuidado que realmente pela fragilidade frente à doença que a gente sabe que aparenta ser um inimigo traiçoeiro. E depois que encerra esse tratamento, a criança retoma muito das atividades normais. E às vezes isso traz realmente a necessidade do acompanhamento psicológico para ela entender, saber pelo período que ela passou, por que ela foi medicada, já que tem realmente o diagnóstico, e que ela tem que retomar a vida em sociedade, com a escola, com os amigos, o ciclo social dela de uma forma saudável também. Que ela tem que ter não só a cura que a gente diz física, mas manter também a saúde mental. Então essa rede, como se diz, de apoio multiprofissional é extremamente importante, porque às vezes mesmo no tratamento o paciente faz uma cirurgia, tem uma cicatriz, ou então até mesmo uma remoção parcial de um membro, ou então precisa de uma reabilitação. As abordagens do sistema nervoso central, às vezes com uma fisioterapia, precisa fazer a reabilitação para retomar as atividades que seja habitual da criança, ou até mesmo tem os usos de próteses, como que ela vai encarar, retomar, como se diz, as atividades dentro de uma escola, sendo uma criança que tem a necessidade, um portador de uma necessidade especial, para ela saber como encarar e levar, como se diz, a vida com essa cicatriz, como se diz, de campeão que venceu o câncer, mas precisa dos cuidados ainda após o tratamento. Às vezes precisa ficar um tempo a mais no voltar à escola? Não, eles geralmente, até durante o tratamento, conseguem frequentar a escola. Em alguns períodos, por infecção, acaba internando, ou então acaba tendo que fazer os exames que eles se ausentam. Mas a maioria deles mantém a frequência na escola, e em alguns momentos até a professora, a pedagoga, faz o atendimento domiciliar também ou até intra-hospitalar. Mas a maioria deles seguem o colégio e depois então retoma de forma completa e plena como uma criança normal e comum. Agora, doutor Hugo, é trabalhar a criança ou adolescente, mas principalmente os pais, então, nesse momento pós? Sim, nós precisamos trabalhar não só, como diz a criança, mas toda a estrutura dessa família que está envolvida com essa criança. Porque a mãe também que está cuidando dessa criança, o pai ou o cuidador, ela se dedica e realmente está abdicando e fazendo, como se diz, uma readaptação, reorganização após o diagnóstico. Ela deixa de trabalhar, às vezes ela precisa se ausentar,
ou então as atividades que ela fazia, ela se poupa para poder se dedicar para o filho, e no momento que encerra também aquelas consultas que são frequentes, os exames que são frequentes, acaba sendo, como se diz, desnecessário nesse momento. E ela, a função dela que é cobrar o filho, comeu bem, tomou remédio, essas coisas deixam de existir. E nisso, às vezes, faz com que a pessoa, como se diz, precisa da a reinserção também para o meio social, que parece que ela se sente, como se diz, às vezes desprestigiada, porque aquela função que ela tinha encerrou junto com o tratamento também. Para o adulto, fala-se nos 5 anos, né? Nesse processo de cura, assim, final, concluir. O mesmo vale para as crianças também, doutor? A maioria deles completa com a cura após 5 anos do término do tratamento e, em alguns casos, se estende um pouco mais com 10 anos se tiver alguma associação molecular ou então genética com o desenvolvimento ou desencadeante desse câncer. Tá certo. Acho que a grande mensagem é ter esse acompanhamento do técnico, do profissional, mas a família também aprender que é esse dia a dia dentro da normalidade que vai garantir cada vez mais o bem-estar, né? Exatamente. Nós sabemos que a equipe multiprofissional que acolhe e abraça no início é aquela que segue também pós o tratamento. Perfeito. Muito obrigada pela vinda, viu, doutor? Obrigado, Bom restinho de semana, ótima tarde. Obrigado. Obrigada.